Olá, bom dia, pessoal. A paz do Senhor para todos. Que Deus em Cristo possa abençoar a todos os nossos amados irmãos. Já quero agradecer você que está nos acompanhando aqui em nosso canal Wilson Donato Pastor e que Deus em Cristo possa abençoar você e a sua família maravilhosamente. Amém? Eu sou o pastor Wilson Donato, sou filiado à Convenção CJDB, filiado também à Convenção Comadege. Estamos aqui no estado do Espírito Santo, na região de Serra, Espírito Santo. E que Deus possa abençoar você e sua família. Estamos gratos a Deus por esse momento maravilhoso. Nós podemos explanar a palavra do Senhor, ok? Como sempre falo, eu gosto de explicar a Bíblia como ela é, ok? Simples, e você vai poder aprender a palavra com muita simplicidade. Amém? Quero deixar um abraço aqui aos nossos pastores, pastor Evaldo Nunes Cassuto, que é o nosso presidente da nossa convenção aqui no estado do Espírito Santo, e também nosso pastor Jonas Francisco de Paula, que está lá no Rio de Janeiro, que é nosso representante geral da nossa convenção Comadege, ok? E nosso pastor, presidente da nossa convenção geral CJDB, pastor José Wellington da Costa Júnior, ok? Deus possa abençoar todos em nome de Jesus. Vamos lá. Como já falei no nosso vídeo anterior, quando nós falamos sobre o Vale de Alabastro, que eu estaria hoje falando aqui uma passagem bíblica, uma mensagem escatológica. Vamos estar falando hoje sobre o arrebatamento da igreja. Que Deus possa abençoar você, sua família. Vamos aprender um pouquinho hoje. Como eu sempre falo, não é uma pregação assim, com eloquência. Vamos trazer uma explanação, a leitura bíblica e a explicação de alguns dos versículos que nós lermos aqui, ok? Vamos estar lendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18, ok? Já quero agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui em nosso canal Wilson Donato Pastor, aqui no YouTube, amém? Muito bem, Deus abençoe você. Vamos lá para ganharmos tempo aqui na leitura bíblica. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ok? Muito bem, vamos lá. Quando falamos acerca do arrebatamento da igreja, nós temos que lembrar lá no livro de São Mateus, capítulo 24, que ele diz que alguns sinais precederão, ou seja, acontecerão antes do arrebatamento da igreja. No livro de São Mateus, no capítulo 24, o próprio Jesus, ele falou o seguinte, do versículo, capítulo 24, do versículo 4 a seguir, ele fala que acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em nome do Senhor, em nome de Cristo, logicamente, né? No versículo 4, dizendo que eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Também nós estamos cientes do que está acontecendo hoje. O verso 6 fala, e ouvireis de guerras e rumores de guerra, tá? Ele fala, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus falou, olha, há muito tempo. Aí ele fala o seguinte, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio de dores. Vamos parar aqui. Aí, o que eu vejo? Alguns sinais que já estão acontecendo em nossos dias de hoje, tá?
são preguidos já pelo próprio Jesus. Eu classifico aqui para nossos dias atuais, como estão vendo aqui, um aviso na nossa igreja que tem aqui, tem lá na entrada também. Fiz questão de colocarmos aqui no púlpito também, tá? Nessa congregação nossa também, lá na entrada, o seguinte, aviso, uso obrigatório de máscara. Todos nós sabemos que a pandemia está espalhada pelo mundo todo, está ainda no processo de vacinação ainda, mas é uma fase que a igreja nunca passou por isso, tá? E eu classifico, para resumir aqui, entre tantos sinais, esse é um grande sinal do arrebatamento da igreja, que precederá antes do arrebatamento da igreja. Fique atento nesse negócio aí. Em detalhe importante, nós lembrarmos o seguinte, hoje acontece em várias partes do mundo, de pequenos acontecimentos a catástrofes, como por exemplo os abalos sísmicos, né? Quando há tremores no fundo do mar e causa aquelas ondas gigantes ou os tsunamis conhecidos no mundo todo por nós. Vamos lá, isso aí também eu classifico como um dos grandes sinais que precederão o arrebatamento da igreja, ok? E por aí fora, tantos acontecimentos, tá? Coisas que nós jamais esperaríamos. Eu estava conversando com uma pessoa e eu falei com ele o seguinte, preste bem atenção, quem imaginaria que as igrejas em várias partes do mundo ficariam fechadas sem poder realizar cultos? Isso aí, em cume religioso, é um absurdo, nós jamais poderíamos entender isso aí, ou jamais poderíamos prever que isso poderia acontecer, mas nós que conhecemos a palavra, sabemos que tudo pode acontecer. Muito bem, outra coisa que eu fico pensando aqui, hoje no meio dos esportes, né? Quem imaginaria que poderia parar um estádio como o Maracanã e outras partes do mundo? Eu estava lendo uma matéria, os campeonatos de futebol nesse mundo todo, que as pessoas de outros países compravam ingressos via internet, viajavam de uma parte do mundo, Japão para a Espanha e outros lugares aí, para assistir uma partida de futebol, e hoje os estádios completamente vazios. Isso aí é um absurdo, isso aí. E outras coisas mais, bilhões e bilhões que os perderam. Por aí afora, não vamos entrar em muitos detalhes, mas são coisas absurdas. Eu estava observando que, às vezes, nós estávamos nos ônibus, né? E vinha a pessoa com máscara, nós falávamos assim, fulano está doente, olha lá, está com máscara, tá? Para não se contaminar, tá? Nós já ficava preocupado quando estava uma pessoa no ônibus com máscara. E hoje, todos têm que, é obrigatório estar nos ônibus com máscara, tá? Nos bancos, em todos os lugares, tá? As igrejas já é obrigatório usar máscaras e por aí fora, tá? São detalhes que eu posso dizer o seguinte, que precederão o arrebatamento da igreja. Só nós falarmos as coisas mais visíveis hoje que estão acontecendo, tá? As escolas fechadas e outras partes. Eu falo o seguinte, é uma parte em que o mundo, entre aspas, né, parou, tá? Mas Deus sabe todas as coisas. Mas vamos lá, olhando nós pela palavra do Senhor, o apóstolo São Paulo escrevendo à igreja em Tessalônica, o que ele escreveu? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ou seja, apóstolo São Paulo estava orientando a igreja em Tessalônica que as pessoas, eles tinham uma ideia seguinte, morreu, acabou. Não tenha esperança de nada, ok? Mas o apóstolo São Paulo, ele ensinando corretamente a igreja, ele falou o seguinte no versículo 14, ele fala o seguinte, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. É interessante nós lembrarmos aqui, se você for observar,
aqui está se falando já, mostrando a parte da vinda e não do arrebatamento. Olha só, vamos caminhar, vamos explicar mais tarde um pouquinho, mas vamos seguindo aqui a explicação do versículo. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, nós, os cristãos, que hoje estamos servindo ao Senhor, nós sabemos que muitos cristãos já morreram, pessoas servas de Deus, servas de Deus abençoados, eles dormem ou morreram em Cristo, ou seja, morreram. Mas, no momento em que aconteceu o arrebatamento da igreja, segundo a palavra do Senhor, nós, os que ficarmos vivos, não precederemos, ou seja, nós não adiantaremos, nós não seremos primeiros do que eles. A Bíblia fala para cada um de nós, olha só no verso 14, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, nós não adiantaremos, ou seja, não seremos primeiro nem segundo quanto aqueles que já morreram em Cristo. A Bíblia diz o seguinte, nós lemos o verso 14, agora o verso 15, olha bem, e agora o verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, os que já morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares a encontrar o Senhor, tá? Seremos arrebatados, olha só, depois nós, os que ficarmos vivos, o verso 17, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso aqui, nós temos que lembrar, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, você vai observar ali uma parte muito interessante, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, o que acontecerá? Olha só, a Bíblia fala que transformados, o que seria isso? Transformados. A palavra mostra que nosso corpo hoje, ele é um corpo corruptível, é um corpo que o pecado tem poder sobre ele. Lembramos que a morte tem poder sobre este corpo, tá? As doenças e as coisas, demais coisas, tudo tem poder, pode acontecer com esse corpo mortal nosso. Mas nós lembramos pela palavra do Senhor que no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, no momento em que nós ressuscitarmos, nós seremos transformados em um corpo incorruptível. Apóstolo São Paulo, ele escrevendo o seguinte, que é importante que esse corpo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Esse corpo que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, nós receberemos um corpo totalmente transformado. Aí algumas pessoas já me perguntaram, pastor Wilson, como será esse corpo? Algumas, nós, às vezes, olhamos para a Bíblia, pela Bíblia, a palavra do Senhor, alguns falam que será no mesmo formato do corpo de Cristo, daquele que ele ressuscitou. Agora, nós não podemos, eu falo sempre assim, não podemos entrar em muitos detalhes acerca desse corpo, mesmo com algumas referências bíblicas, porque a escatologia ela tem várias linhas de interpretação. Por exemplo, eu estudei muito, li bastante sobre escatologia, para mim um dos mestres da escatologia bíblica, o nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, e sempre tinha uma linha de interpretação, e eu acho que para mim, na minha visão, muito coerente. Agora, nós que estudamos a teologia, existem várias linhas de interpretação
escatológica. Por exemplo, existe várias denominações evangélicas e que têm algumas interpretações escatológicas que às vezes nós, pessoas que estudam a Bíblia, não acha coerente aquela linha de interpretação. Mas é bom lembrarmos a todos os amados irmãos que nós só saberemos corretamente como será esse corpo ou como outras coisas que acontecerá quando isso acontecer. Porque ninguém viveu ainda para poder afirmar 100%. Nós temos o que? Base bíblica, estudamos. Agora, uma coisa é certa, Jesus falou dessa forma. Olha bem, no livro de São João, no capítulo 14, ele mesmo falou o seguinte: eu vou para o Pai. Tá? Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, é a palavra de Cristo, nós cremos em Jesus, cremos em sua palavra, e nós cremos que Jesus virá para buscar a sua igreja. Mesmo mortos ou vivos, o Senhor levará para estar para sempre com ele. Agora, existem alguns pontos muito importantes dentro da palavra do Senhor que as pessoas nos perguntam. Pastor Wilson, um dia a pessoa me perguntou, tá? Como será após o arrebatamento da igreja? O que irá acontecer? Tá? O que irá acontecer? Aonde nós vamos ficar? Segundo a palavra do Senhor, como você pega para observar, tá? Existe um período chamado período da grande tribulação. Algumas coisas acontecerá. No momento em que Cristo arrebatar a sua igreja, tá? A igreja não vai passar pela a grande tribulação que acontecerá na face da terra. Esse período da grande tribulação, como nós aprendemos e estudamos a Bíblia, escatologicamente, falando para as pessoas aqui agora, neste momento, será um período de quê? De 7 anos, o período da grande tribulação. Segundo os estudiosos, segundo a teologia bíblica, ela ensina para nós aprendemos assim, será dividido em 2 períodos, 3 anos e meio, tá? 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Segundo os estudiosos, esse tempo de 7 anos não estará a igreja sobre a face da terra. Depois dos 7 anos, virá o que? Nós estamos falando que a vinda do Senhor com a sua igreja em glória, ok? E me perguntaram uma coisa: como será? Como temos a certeza disso? Segundo a palavra do Senhor, no livro de Judas, versículo 14, segundo a palavra do Senhor, se você for lá, vai ver, ali mostra a igreja vindo com o Senhor em glória, vindo com seus santos, ok? Livro de Judas. É quando você vê lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo 14, você vai ver que ali já mostra para nós um período interessante ali, quando o Senhor virá com seus santos. A Bíblia fala lá para nós que os seus pés estarão sobre o monte, tá? E aí você vai ver que, para nós tentar resumir aqui em poucos minutos aqui, chama-se denominada a Batalha do Armagedon, ok? Aí você vai observar, nós estávamos estudando, até no livro do pastor saudoso, Antônio Gilberto, nós estávamos entendendo sobre, eu li o livro O Calendário da Profecia, quem tiver, guarde, eu emprestei esse livro, O Calendário da Profecia, para uma pessoa e nunca mais me entregaram, eu nem sei para quem emprestei. Eu passei a carimbar nos meus livros o seguinte, assim, por favor, se pegar emprestado, me devolva, porque as pessoas pegam e esquecem, não vou dizer que levaram, não, esquecem mesmo. Mas vamos lá. Então, é importante lembrarmos que
será um período importante para a igreja, quando ela vir com o Senhor em glória. Isso acontecerá depois dos 7 anos em que a igreja, olha bem, estiver com o Senhor nessa fase, e nesse período acontecerá o quê? Nós falamos já, conversamos com algumas pessoas sobre essa parte escatológica, aonde o anticristo estará, vamos dizer assim, no controle, pode dizer assim, o controle das nações, aonde será período de guerra, período de confusão, período de grande tribulação mesmo. E depois, segundo o estudo fala, que ele tentará fazer um concerto com as nações, quando as pessoas falam em anos de paz, de harmonia, mas aí virá repentina destruição. Tudo isso acontecerá. Quando estiver nessa fase aí virá o Senhor com a sua igreja em glória. É importante lembrarmos para todos nós aqui o seguinte: muitos, hoje, tá? Eles têm uma dúvida, faz uma confusão acerca do arrebatamento e a vinda do Senhor. Já vi pessoas dizendo o seguinte, que a vinda do Senhor é uma coisa só no período de arrebatamento. Eu falei, parei, como que vai vir com a igreja em glória se Cristo não arrebatou a sua igreja ainda? Então, são coisas que não dá para nós entendermos aqui, tá? Primeiro acontecerá o arrebatamento e depois sim acontecerá a vinda do Senhor em glória. Para nós tentarmos simplificar aqui, resumir aqui, alguns detalhes bíblicos, tá? Muitas perguntas surgem sobre esse assunto. Tipo assim, depois que fomos arrebatados, o que acontecerá? Vamos ficar em qual lugar? Vamos conhecer pessoas? Esse é um detalhe muito interessante quando pessoas nos fazem essa pergunta, tá? Como eu falei antes, algumas linhas de interpretação, até com base bíblica, alguns afirmam que nós reconheceremos, tá? Pessoas quando estivermos lá com Cristo. Agora, interessante nós observarmos isto, porque surgem algumas interrogações, porque alguns acreditam que nós reconheceremos e alguns acreditam que nós reconheceremos em partes, tá? Por quê? Trouxeram para nós uma vez uma pergunta seguinte: Pastor Wilson, uma pessoa que era viúva, casou, aí depois ficou viúvo novamente, casou, ou seja, houve 2 ou 3 casamentos, tá? E lá na glória, ela reconhecerá a mesma pessoa? Aí eu afirmei para ela o seguinte, tá? No meu ponto de vista, tá? Que como lá no livro fala que lá no céu não haverá casamentos, tá? Não, e nem dar-se-á em casamento. Então, essa parte aí eu acredito que será esquecida, tá? Na mente da pessoa. E eu acredito o seguinte, que nós reconheceremos, eu acredito que temos uma vaga reconhecimento, porque isso aí é uma parte muito complicada para algumas pessoas entender isso aí, porque tem mães hoje que são apegadas 99% agarradas com os filhos. E se caso acontecer, ela chega lá nos céus e não encontrar os seus filhos, e aí, como é que ficaria se nosso pensamento fosse o mesmo, se nosso pensamento, nosso entendimento for o mesmo de hoje, tá? Então, são partes que, biblicamente, nessa área, assim como estou explicando, acerca do reconhecimento, as pessoas não podem colocar na mente que será um reconhecimento como nós estamos vendo aqui hoje. Ver meu tio, minha mãe, minha avó, meu parente, meu amigo. Não, essa é uma parte ainda que não está esclarecida
100% biblicamente para eu poder afirmar. É assim, tá? Eu creio que nós reconheceremos sim, vagamente. Algumas coisas eu acredito que não será assim bem reconhecido, tá bom? Mas você fica na sua interpretação, como eu falei, que a escatologia tem uma linha. Mas você vai observar na Bíblia, mas e na transfiguração, ok? Enoque foi arrebatado, ok? Aí tem aquele hino que fala o seguinte: lá no céu eu verei meu pai, meu irmão, verei Abraão. Isso aí são hinos, tá? Hinos, louvores, tá? E aí, algumas pegam algumas passagens bíblicas ainda, mas vamos fazer o seguinte: eu acredito e você deve acreditar. Vamos aguardar o arrebatamento da igreja, que muitas coisas ocultas ainda ficarão mais claras para cada um de nós. Mas vamos lá. Para resumir aqui, eu quero que nós lembramos de uma coisa, tá? Quando Cristo arrebatar a sua igreja, olha bem, quando Cristo arrebatar a sua igreja, o que vai acontecer conosco? Tá? Nós estaremos para sempre com o Senhor. Aí depois vamos entrar em outros estudos aqui, tá? Por exemplo, só alguém nos perguntaram uma vez, não dá para nós explicar aqui agora, tá? O que vamos fazer no céu? Como será o nosso corpo após a morte? Como será o nosso corpo após o arrebatamento? São muitas coisas que precisam ser esclarecidas com o tempo. Com tempo, né? Com o tempo, né? Com o tempo, tá? Não dá para nós fazermos um vídeo com todas essas explicações. É bom nós lembrarmos para cada irmão aqui nesta manhã, tá? O mais importante para nós é o que? É nós prepararmos a nossa vida para podermos encontrar com o Senhor, nosso Deus. Amém? Eu sei o seguinte, que o arrebatamento da igreja é momento esperado por todos os salvos. Eu acredito que ela será uma reunião dos filhos de Deus. Nós que andamos na presença do Senhor, que servimos ao Senhor com dedicação, com alegria na alma, dando nosso tempo para o Senhor, trabalhando, evangelizando, ganhando almas para o Senhor, pregando a palavra do Senhor. Quando nós nos reunirmos ali, para mim será um momento de uma reunião de todos os filhos de Deus. Para mim, eu vejo dessa forma, tá? Os mortos ressuscitarão, olha só, os vivos serão arrebatados, todo mundo junto ali. Por isso, nós cremos que no arrebatamento da igreja, tá, se cumprirá todas as nossas esperanças, as nossas expectativas, tá? Eu digo para cada um de nós, devemos nos purificar, nos preparar para o grande dia, o grande momento de que Cristo virá arrebatar a sua igreja. É bom nós lembrarmos uma coisa, tá? Muitas pessoas não passarão por esse momento. Porque haverá duas fases de quando as pessoas ressuscitar. Primeiro, lá o livro do profeta Daniel fala o seguinte, que muitos ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Aí me fizeram a pergunta seguinte, pastor Wilson, quando Cristo arrebatar a igreja, e os que não creram em Cristo, aqueles que, pessoas ímpias, né, que morreram, o que vai acontecer com eles? Quero dizer para você uma coisa aqui, quando Cristo arrebatar a igreja, em primeiro lugar, o que vai acontecer? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que ficarmos vivos, também ressuscitaremos no momento de abrir e fechar de olhos, nós receberemos um corpo transformado juntamente com eles, e assim nós subiremos juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. E os ímpios ressuscitarão
Não. Eles aguardarão ali até o dia do juízo final. Por que isso? Que vão aguardar. Porque nesse momento em que as pessoas que morreram sem Cristo, que não aceitaram a Cristo, não entregaram a sua vida para Cristo, eles vão aguardar. Mas um dia eles vão ressuscitar, mas será para condenação. Ok? O julgamento final. Aí eu quero lembrar você uma coisa. Perguntaram uma vez, pastor Wilson, a igreja, quando ela se apresentar diante do Senhor, ela vai ser condenada ali? Não. Uma vez arrebatado, você já está com a sua salvação garantida. Preste bem atenção. Temos que lutar, anelar, desejar ardentemente nossa alma e nos purificar, nos trabalhar para isso, santificar nossa vida para podermos encontrar com o Senhor. Porque aí nós garantiremos a nossa salvação. Tá? Não haverá condenação para a igreja nessa fase. Nesse momento, o que vai acontecer? Quando a igreja se apresentar, ela vai se apresentar para receber o seu galardão. Então, muitas coisas boas vão acontecer. As bodas do Cordeiro, uma grande festa nos céus. Coisas lindas vão acontecer com a igreja. Nesse período de... Eu posso imaginar, quando Jesus falou, lá no livro de Apocalipse, a quem vencer, dar-te o direito que assente comigo no meu trono. Tá? Irmãos, prestem bem atenção. Só tem vitória, só tem troféu para os vencedores. E você que é um trabalhador na obra do Senhor, às vezes nós choramos, nós sofremos, passamos por cada fase complicada aqui. Às vezes nós até pensamos, vou parar, vou desistir, mas não faz isso não. Tá? O Senhor tem algo reservado para cada um de nós. E nesta hora que nós falamos assim, resumidamente, não dá para nós falarmos detalhadamente. Próxima vez vou trazer assim, temático, tá? Temático você fala o seguinte, primeiro lugar vai acontecer isso, segundo lugar vai acontecer isso, em terceiro lugar vai acontecer isso, para você entender com mais simplicidade, tá? Com mais clareza, tá bom? Nós lemos a palavra, trouxemos uma explanação para você entender como será o arrebatamento da igreja. Nosso foco é que você entenda como será o arrebatamento da igreja. Nós entramos em outros detalhes, não falamos da batalha do Armagedon, nós não falamos aqui da segunda vinda do Senhor, nós não falamos da vinda do Senhor com a sua igreja, embora detalhadamente, nós não falamos das profecias de Zacarias, nós não falamos, não entramos no livro de